Eu sou natural ali da cidade de Belo Jardim, de uma família grande, muitos irmãos, homens, e no final da gestação de muitos irmãos, minha mãe ficou gestante depois de quase 11 filhos. Minha mãe, na última gestação, teve, para surpresa de todos, uma gestação de 2 meninas. Eu sou gêmea, tenho uma irmã chamada Fabiana e Fábia. Imagine a alegria dentro da minha casa. Quando uma família tem um filho, já deseja no próximo ser uma menina. Minha mãe teve vários, mas no final veio 2 meninas. Uma alegria que se completava dentro da minha casa, no meio dos meus irmãos, no meio da minha família. Embora esta alegria ela foi interrompida quando eu tinha 2 anos e 8 meses de idade. Eu estava brincando na sala com a minha irmã, como qualquer criança, e os meus pais estavam jantando. Quando, de repente, eu me levantei e fui em direção à cozinha. E minha mãe disse um semblante diferente, uma voz arrogante, e o pai conhece quando o filho muda o comportamento. E quando eu fui me aproximando do meu pai e da minha mãe, eu disse que eu estava com sede. E o meu pai estranhou, olhou para um dos meus irmãos e disse, pega um copo com água para ela. Quando ele disse, pega um copo com água, ele observou que eu não estava só. Naquele momento, um espírito mau havia se incorporado em mim e disse, eu não quero água, eu quero cachaça. O meu pai se assustou como qualquer pai ficaria assustado. Tentou me pegar no colo quando aquele espírito disse, se você não der, eu tiro a vida dela e a sua também. Meu pai ficou desesperado diante daquela situação, olhou para um dos meus irmãos e disse, vá na venda, compra uma meota, meia garrafa de aguardente e traga. E quando entregou aquela garrafa nas minhas mãos, presenciou que eu tomei todo aquele aguardente no gargalo daquela garrafa. Após tomar, aquele espírito disse que ia embora, mas voltaria porque o cabrito já o pertencia. E quando me jogou no chão, eu caí ciscando, me batendo, e o meu pai disse, é um ataque epilético, vamos levar para o hospital. E me trouxe para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico me examinou, e quando meu pai contou, porque ele sentiu o cheiro daquele aguardente, daquela bebida, e perguntou o que tinha acontecido. E o meu pai contou. E contou exatamente como tinha acontecido, e aquele médico olhou para o meu pai e disse assim, olha, o caso da tua filha é um caso diferente, não é caso para medicina, não. Mas eu vou te ensinar a casa de um rezador na cidade de São Caetano, e tu vai levar lá na casa daquele homem, seu Vicente, e ele vai te dizer o que tu tem que fazer. E o meu pai assim o fez. Eu costumo dizer que se o meu pai conhecesse Jesus, como nós conhecemos hoje, como sabemos a quem clamar e temos resposta, com certeza o meu pai não teria levado em meio a essa situação. Mas ele não conhecia Jesus, como hoje temos a oportunidade de conhecer. Meu pai imediatamente fez como aquele homem o ensinou e me trouxe para a cidade de São Caetano. Chegando ali naquele homem, ele disse ao meu pai que eu tinha mediunidade, que eu tinha que desenvolver, e era necessário fazer uma oferenda e me ofertar dentro do espiritismo e tentar segurar por alguns tempos. E o meu pai assim o fez, porque o meu pai queria resolver o que estava acontecendo. E quando aquele homem pediu várias coisas e pela primeira vez me ofertou e me trouxe para casa. De 2 anos e 8 meses até os 7 anos de idade, o meu comportamento era diferente da minha irmã. Eu era uma criança mais agressiva e impulsiva. E a minha mãe foi me cuidando de mim até os 7 anos. Entre esse intervalo não havia acontecido algo semelhante há 2 anos e 8 meses. Porém, com 7 anos de madrugada, meus pais se acordam com barulho. No meu quarto estava eu novamente possessa. Estava eu novamente tomada por aquele mal, que imediatamente o meu pai disse, vamos levar de novo. Vamos levar onde nós resolvemos. E quando me levou novamente na casa daquele rezador, ele disse que estava chegando a idade de eu desenvolver e meu pai não podia impedir. E o meu pai disse, olha, faça qualquer negócio, faça algum trabalho, o que você fez, me diga o que eu tenho que comprar, mas resolva essa situação para mim. E pela segunda vez, meu pai comprou tudo o que eles tinham pedido e me ofertou em uma cachoeira de Mata Virgem, me ofertou com aquelas obrigações todas, e após terminar,
trouxe-me para casa de 7 anos aos 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, numa segunda-feira de carnaval, eu estava brincando na calçada com a minha irmã, como toda criança brincando também. De repente, a minha mãe já estava entardecendo. Minha mãe disse: entre, vá tomar banho, já é hora de tomar banho. E quando eu entrei no banheiro, que eu abri o chuveiro, eu caí. E quando eu caí, eu não conseguia ficar de pé. E comecei a gritar pela minha mãe, que me tirou nos braços. E quando chamou o meu pai, imediatamente, novamente, leva-me para o hospital para saber por que eu estava sem andar. E quando chega ali, o médico dá aquele paliativo, olha e diz assim: olha, aqui não mostra nenhuma, nem que ela quebrou alguma coisa, nada. Mas veja bem, disse ele para o meu pai: leva ela para casa, dê essa medicação. Quando passar esse período, porque tinha acontecido uma confusão grande na cidade e o hospital estava tendo muitos familiares chegando, estava um tumulto muito grande, e ele disse: leve ela para casa. Se ela não voltar a andar, o senhor vai trazer, nós vamos fazer os exames e vamos tentar descobrir. E assim o meu pai fez. Passou a terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinza, nada de eu voltar a andar. E meu pai agora me leva para Belo Jardim, comecei a fazer radiografias, vários exames, e os exames diziam que eu não tinha nada. De andar de um hospital para o outro, entre Pesqueira, Bezerros e Caruaru, cheguei ali na cidade de Caruaru, na Santa Efigênia, um médico, olhando todos os exames, doutor Cláudio Raposo, ali da cidade, observou todos os exames, e ele chamou o meu pai e disse assim: sua filha não tem nada. Aqui não consta nada. E o meu pai olhou para ele e disse: mas ela está sem andar faz 2 meses e ninguém descobre nada. E ele disse: me conta o que aconteceu. Aí o meu pai contou desde o início o que já vinha acontecendo comigo. Após terminar de conversar com ele, contar tudo, aquele médico olha para o meu pai e diz assim: o senhor trouxe no lugar errado, não é aqui que vai resolver. Mas o meu pai já estava tão cansado de mandarem ele fazer, ir para um lugar, ir para o outro, paga isso, compra aquilo, e ele fazer tanta coisa e não ver resultado, que quando o médico disse para ele: olha, você precisa levar ele num lugar específico para isso, no espiritismo, para tentar resolver. Meu pai disse: ela não vai para lugar nenhum. Se Deus está me castigando, ele pensava que era um castigo de Deus. Se Deus está me castigando, ela vai ficar em cima de uma cadeira de roda, mas ela não sai daqui para lugar nenhum. Aí o médico disse: a decisão é sua. Me trouxe para casa. Passei 6 meses em cima de uma cadeira de roda, certa de que não andaria. Porém, numa quinta-feira à tarde, chegou uma mulher na minha casa. Essa mulher era uma mãe de santo. Quando essa mulher entrou, tocou na campainha da minha casa, um dos meus irmãos atendeu, aquela mulher entrou, e quando ela entrou, ela chegou até a minha frente, eu estava em frente à TV, e ela disse: olha, alguém que te visitou há muito tempo disse que você pode andar. Aí eu disse: como? Meu pai disse que eu não andava mais. Ela disse: cadê seu pai? Eu disse: está lá dentro. E ela entrou e foi conversar com meu pai, minha mãe. De repente, o meu pai foi saindo muito bravo, muito nervoso. Ele era galegão e ficou vermelho. E ele dizia: saia da minha casa, eu não quero ninguém na minha casa. Eu já disse que ela não ia para lugar nenhum. E aquela mulher, quando ela foi saindo, ela chegou na minha frente e disse: aproveite o resto da tarde, porque amanhã talvez você não veja a luz do sol. A minha mãe já vinha sofrendo há muito tempo. E quando ouviu aquelas palavras, a minha mãe começou a chorar diante daquela situação. Até aquele momento eu não sentia dor. Eu estava apenas sem andar. Mas quando aquela mulher sai, minhas pernas começaram a doer. Eram fortes câimbras. E eu comecei a desfalecer no braço da minha mãe. E no momento em que eu comecei a passar mal, a casa começou a encher de gente, porque os meus irmãos começaram a gritar, minha mãe desesperada, e o povo começou a entrar para saber o que estava acontecendo. No meio do tumulto, aquela mulher volta. Porque o inimigo, ele não desiste fácil. E quando ele chega, ele quer alcançar o alvo. E quando meu pai não conhecia Jesus, ele estava diante de uma situação que ele achava que só ali tinha a solução. Tem momento que eu me pego pensando e até conversando com um dos meus irmãos, que é um dos mais velhos, e a gente para e começa
começa a conversar e eu digo assim, olha, você já imaginou se naquele dia, naquele exato momento, quando a casa estava cheia de gente, meu pai desesperado, e passasse na frente de casa um crente ousado, cheio do Espírito Santo, talvez a minha vida fosse outra. Por quê? Porque crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem virtude, ele tem presença e tem autoridade da parte de Deus. Mas naquele dia não passou nenhum crente. E por isso, o meu pai, diante da situação, olhou para aquela mulher quando ela retornou. Meu pai olhou para ela e disse, não deixe minha filha morrer, faça qualquer coisa. E ela disse, tira o povo de dentro de casa. E ali fez um ritual, depois me levou para dentro da casa dela. Meu pai foi providenciar tudo o que ela tinha pedido para fazer a oferenda mais tarde. Quando chegou a noite, me levaram para um salão muito grande, me colocaram no meio de uma cadeira de cor vermelha. Eu sentei ali e as pessoas que estavam em volta começavam a tomar os sangue dos animais e derramar sobre mim. Terminando aquele trabalho, eu me levantei andando. Eu me levantei feliz, eu não andava. Mas eu se aproximei da porta que dava acesso à rua. Me aproximei e a minha mãe chorava que soluçava. E eu cheguei perto dela e disse, mãe, eu estou andando, a senhora está chorando. Ela não queria dizer para onde eu ia. Ela disse apenas, eu estou com dor de cabeça. Eu disse, mãe, eu vou tomar banho, eu vou tirar esse sangue todo de cima de mim, porque tinham me dado banho de sangue de bode. E quando eu disse que ia tomar banho, aquela mulher disse, não, tomar banho não, nós vamos resolver o negócio primeiro. Entre no carro, me colocou no carro e me conduziu ao cemitério São Sebastião, conhecido como Cemitério Velho, na cidade de Belo Jardim, no bairro do Bom Conselho. Chegamos lá, tinha essas catacumba que tem gaveta do lado e capela, feito uma casinha. E estava aberto. E ela disse assim, pega aquele jarro ali para mim. E quando eu entrei para pegar o vaso, para entregar na mão dela, ela puxou o portão. E eu lembro que eu gritei muito, me tire daqui, eu tenho medo do escuro. Eu não posso ficar aqui. Ela disse, calma, eu só vou pagar o coveiro, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco daquela mulher demorou 7 dias. Durante 7 dias eu só me alimentava de farofa, de comida oferecida. E 2 mulheres cuidavam de mim, do lado de fora. Mas cuidavam uma durante o dia e a outra durante a noite. Passaram-se os 7 dias e eu comecei a frequentar o Espiritismo. A Bíblia diz que há caminhos para o homem parece perfeito, mas o fim deles é a morte. E eu já iniciei meu testemunho dizendo a você que só existe um caminho que conduz o homem ao céu, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Porém, por não conhecer, eu comecei a trilhar este caminho, achando que estava no caminho certo. 2 anos envolvida, ela chega para o meu pai e diz assim, olha, eu preciso da sua autorização, porque eu preciso levar ela para a feira de Santana, na Bahia, e nós temos um trabalho a fazer. Meu pai, a essas alturas, diante do que já tinha acontecido, meu pai já não impedia mais. Autorizou e ela me levou, aonde eu passei 2 meses e 8 meses, 2 anos e 8 meses. E nesse período de tempo, eu fiquei numa casa de uma família que é aparentemente uma família bem vista pela sociedade. Porém, tinha um hábito e um costume de fazer trabalhos em encruzilhadas, trabalhos de madrugadas e trabalho dentro de cemitério. Era comum abrir, fechar a cova, tirar o que precisava em alguns trabalhos específicos. Mas foi ali que eu tive uma das minhas maiores experiências, que ao longo desses 30 anos é algo que marca a minha vida. Porque nós tínhamos um trabalho de 7 sexta-feira. Quando ela fazia uma empreitada com o vigia ou o coveiro, ela fazia uma empreitada e dizia, olha, durante a semana você marca a cova. Quando chegarmos, se for no chão, você tira a areia. Quem abre o caixão é nós. Mas se for na gaveta, tu tira a tampa de concreto e quem abre somos nós. E assim ela fazia, e toda sexta estávamos ali para cumprir exatamente o que foi combinado. Fizemos 5 sexta-feira, era um pedaço da perna esquerda de um defunto de 3 a 4 dias de morto, tirava, colocava dentro de um tacho de barro cheio de aguardente
do Rocom. Era um lugar separado, mas faltando 2 sexta-feira, só faltava 2 para completar a 7ª. Chegamos lá, era meia-noite, e quando adentramos no cemitério, estava lá o coveiro, porque quando terminava, ele fechava, recebia o dinheirinho e ia embora. Mas quando chegamos, era a coveira no chão, e quando deu o horário, era nós que entrava, e para abrir um caixão não se abre tirando um parafuso, tem que tirar os 8 parafusos em volta. E quando eu entrei para dentro, juntamente com outra jovem também, que estava ali fazendo o mesmo trabalho, e quando eu entrei, que eu fui tocando no parafuso do caixão, aquela mulher se manifestou, e em meio à escuridão ela gritou: não toque aí. Quando ela disse não toque aí, todo mundo se assustou. Eu olhei para cima e ela disse: sai depressa daí de dentro, porque o corpo que está aí dentro não é meu, não é teu, é de alguém de lá de cima. Quem é protestante, nós não podemos tocar. Oh, aleluia, aleluia. Sabe o que era? Quando eu saí, eu olhei para o coveiro tremendo, e eu disse: o que é isso que está aí dentro? Ele disse: certamente que é o corpo de um crente. Oh, irmão, se depois de morto, Deus não permite Satanás tocar no corpo do crente depois de morto, eu te pergunto, tu que está vivo nesta noite, aleluia, levante a tua mão e adore. A tua vida está na palma da mão de Deus, o teu nome está escrito, e sobre a tua casa, oh glória, sobre a tua casa, a tua família não vale encantamento. Glória a Jesus. Eu não sabia o que era crente, mas eu olhei para a mãe de santo, que eu chamava de madrinha. Eu disse: madrinha, olhe, o guia desse é mais poderoso do que o nosso, porque nós não podíamos tocar, não podia quebrar. Fomos em outro, porque tinha que completar a 7ª sexta-feira. Porém, a palavra crente ficou gravada aqui. Passaram-se os tempos, eu voltei para Belo Jardim. Após alguns meses depois, eu voltei com outra mentalidade, acostumada a fazer trabalhos num lugar e outro. Frequentava 2 terreiros na cidade. Minha vida foi piorando no meu comportamento dentro de casa. Comecei a ter comportamentos que, ao mesmo tempo que eu estava bem, de repente eu desconhecia todo mundo e corria atrás de meu pai com faca, atrás dos meus irmãos. E agora começam a dizer ao meu pai que eu tinha problema mental. E meu pai agora chega e diz: eu vou levar ela no médico psiquiatra. Me leva para Recife. Chega lá, o médico diz que eu tenho esquizofrenia, que eu tinha que tomar Gardenal, diazepam, Rivotril, remédios controlados, porque estava atingindo a minha mente. Não era problema mental. Sabe o que era? Eu era possessa de demônios. Mas eu fui até o dia que Jesus chegou, porque quando Jesus chega, tudo muda, tudo se transforma. Aleluia. Não importa se a sociedade diz que não tem jeito, mas quando Jesus entra, tudo se transforma. Oh glória, glória a Jesus. Passaram-se, eu tive mais uma experiência que eu quero chegar na minha convenção. Quando uma das outras experiências, já em Belo Jardim, chega um rapaz para fazer um trabalho, e nesse trabalho ele pegou uma lista que era para trazer. E quando ele pegou aquela lista, na lista ele tinha que trazer ossos de defunto. Aquele moço saiu. No dia dele voltar, nós estávamos preparando, que tem uma festa preparada que um dia antes tem a matança dos animais. E quando aquele moço chega com um saco de ossos, que ele coloca o saco de ossos em cima de uma mesa. Quando ele coloca, eu me aproximo. E quando eu vou me aproximando, eu escuto vozes. E aquela voz se aproxima mais forte e diz assim para mim: diga para ele que esse não presta. Aí eu olhei para ele e disse: moço, esse não presta não. Aí o rapaz olhou para mim nervoso e disse: não presta?
Que negócio é esse? Eu pulei o muro do cemitério, coração na mão, tremendo de medo, não teve ninguém que fosse comigo. Eu tiro o osso, trago e você diz que não presta. Aí eu virei para quem tinha dito que não prestava, porque eu via as entidades como pessoa. Eu não via nem com chifre, nem com rabo, não. Eu via como uma pessoa. E quando eu olhei de lado, ele estava mais nervoso do que o rapaz. Ele gritava, tira depressa, diga a ele que não serve. Eu não suporto o cheiro, porque osso de crente não vai servir para matar ninguém. Nem o osso serve. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Você está entendendo que nem o osso serve? Aleluia. Sabe para que serve, irmão? Para converter. Aleluia. Porque alguns anos depois de convertida, eu estava na cidade de Recife, no Curado 4, em um ciclo de oração. E quando eu contei essa experiência, o rapaz se levantou no meio da igreja e gritou, fui eu. E quando ele disse, fui eu, a dirigente chamou e ele disse, naquele dia. Ele tinha ido para fazer um trabalho de um desafeto que tinha. E ele disse assim, naquele dia, em que eu escutei dentro daquele terreiro, que o osso não se via, porque era de crente. Eu saí chorando e disse à minha vovó, eu não quero saber de matar ninguém, eu vou ser um crente em Jesus. Aleluia. Ele precisou ouvir da boca do inimigo que crente tem valor na mão de Deus. Você tem valor na mão de Deus. Aleluia. Ser crente não é coisinha pequena, não é coisa grande. Você é nação santa, povo adquirido. Quem é que vai morar no céu? Vai morar no céu. Aleluia. Tem momento que a gente se depara com alguns desanimados por algum problema e diz, estou tão desanimado, que negócio é esse, meu irmão? Venha cá, se anime, se alegre, porque Jesus pagou um alto preço. Aleluia. Nada se compara com o amor de Cristo sobre a minha e a sua vida. Glória a Jesus. Foi passando os tempos até que chegou um dia, já com 17 anos, vou pular algumas coisas. Eu fui uma jovem que andei por caminhos que preocupei meus pais na questão de agressividade. Porque se tivesse uma briga na rua e alguém tivesse com a faca, eu corria e ia pegar o facão e dizia, esse é melhor. Se o cachorro ruivasse para mim, ruivava uma vez. Eu ia correr atrás do cachorro e dizia, nunca mais ele vai me estranhar. As pessoas da rua me tinham como louca, como doente. Mas como eu disse, eu era possessa. Até o dia que Jesus chegou. Glória ao nome de Jesus. Mais um dia, glória a Deus. Eu cheguei para minha mãe. Quando eu desconheci a minha mãe, eu bati na minha mãe por causa de bater na minha mãe possessa. Meu pai fez uma grade para o meu quarto e disse, ela não pode ficar solta, porque minhas atitudes, como dizia o médico, que eu não respondia pelos meus atos. Aí o meu pai agora diz, ela precisa ficar presa, precisa ficar trancada, porque ele achava que estava me ajudando. Até que um dia passei essa fase do quarto. Aí a minha mãe, eu olhei para a minha mãe e disse assim, mãe, eu queria trabalhar. Porque a minha irmã gêmea tinha uma vida normal. Eu entrava para a escola para estudar, acontecia alguma coisa lá de confusão, aí não me botava mais, e era aquela luta. Mas quando eu cheguei na idade de 17 anos, eu disse, mãe, eu queria trabalhar. E minha irmã começou a trabalhar, fazendo tapeçaria. E eu disse, mãe, eu queria trabalhar. Minha irmã disse, lá não, porque olha, a senhora já sabe como é a situação. Aí conheci um rapaz que cuidava, fazia bolsas de viagem, trabalhava com bolsas de viagem. E quando eu comecei, fui nesse fabrico, era um primo meu, Evandro, e um conhecido dele, era um sócio. E quando eu fui lá falar para trabalhar, aí ele disse, vamos fazer o teste. Eu entrei, só que quando o crente, que era um dos donos, passou por mim, eu escutei uma voz dizer assim, aqui você não pode ficar. Porque eu não gosto dele. O inimigo sabe quem é você.
Aleluia, você já observou que quando você quer falar da palavra de Deus para alguém, e alguém olha de longe e diz, olha, lá vem o crente falar da palavra. É o inimigo que quer impedir ele de falar, de ouvir, porque sabe que a palavra não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, é uma semente que vai até o coração. Aí ele tenta impedir. Mas quando neste dia ele disse que eu não podia ficar, eu saí. Mas quando eu saí, aí eu fui passando e encontrei outro rapaz que tinha me visto naquele fabrico. E era irmão João. Na época ele estava distante do evangelho. Era irmão João de Zé de Fiquel, irmão pastor. Glória a Jesus. Ele tinha um fabrico ali na praça do Padre Cícero. E ele disse assim, eu vi você no fabrico. Você está trabalhando? Eu estou precisando. Eu disse, se tu me dá a máquina, eu trabalho em casa. Aí ele disse, tá certo. Eu levo lá. Aí ele levou e eu comecei a trabalhar em casa. 2 meses que eu estava trabalhando, aquele rapaz chegou, se aproximou de mim e disse, olha, lá no fabrico tem moças que têm a tua idade. Algumas pessoas me dizem que você tem algum tipo de problema, mas vamos para lá. Tem muitas moças que têm a tua idade, pode ser tua amiga. E aquela palavra, amigos, me cativou. E eu disse assim, tá certo, leva a máquina, que daqui a pouco eu chego lá. Aí eu fui trabalhar no fabrico. Do lado tinha reformava sofá. E do outro lado era onde fazia as bolsas. Comecei a trabalhar ali. Com poucos dias, ao chegar na minha casa, eu escutei uma entidade dizer para mim assim, sabe aquela moreninha que senta do teu lado direito? Eu disse, sei. Aí ele disse, eu quero uma gota do sangue dela para mim. Aí eu disse, oxi, mas lá ele disse, convida ela. Diz que vai ter o baile, que naquela época tinha tarde dançando, tinha baile, essas coisas, coisa de jovem. E eu disse assim, tá certo. Aí tu tira uma gota dela, de sangue dela para mim. Eu disse, tiro. E fui trabalhar. Quando eu cheguei no fabrico, aí eu cheguei perto da moça, me aproximei dela e disse assim, oi. Aí ela, oi. Hoje tu não fala com ninguém. Eu disse, sabe porque é que o povo diz que eu sou meio doida, mas eu não sou doida não. Eu trabalho, eu conheço dinheiro, e doido não faz nada disso. Ela, eu estou vendo. Eu disse, eu queria que tu fosse minha amiga. Ela disse, eu, sim. Aí justo eu disse, sim. Eu pago tua entrada, tu vai para o baile. Não vou não, quando tem dinheiro não, vai ajudar a minha avó. Eu disse, eu pago, vamos comigo. Deixa eu mostrar para você que eu não sou o que os outros dizem. Porque o inimigo nunca vai chegar dizendo quem ele é. Sempre vai chegar alguém e vai dizer assim, oxe, não tem nada a ver, é só um tapinha. Não vai hoje para o culto, não. Não vai, não. Hoje nós temos outra parada para fazer. São convites que levam à destruição. Quando eu insisti com aquela jovem, para ela ir, ela disse assim, tu paga a minha entrada mesmo? Eu digo, eu pago. Aí ela disse, pois tá bom, eu vou. Digo, tá certo. Voltei para a minha máquina e continuei trabalhando. Perto de meio-dia, eu comecei a tremer, meu corpo começou a tremer, e eu comecei a ouvir vozes que dizia, pega a tesoura e vá lá. E eu olhei para ela de longe, e eu disse, eu vou abrir a tesoura, coloco na minha mão, me levanto, perfuro na nuca e corro. Só que quando eu disse, eu não posso, aqui todo mundo está vendo, eu não posso, ele disse, pode, pega a tesoura e vá lá. E eu fiquei, mas aqui não dá. Pega a tesoura e vá lá. E eu comecei a tremer, passei o zip da bolsa. E quando eu passei o zip, quebrou-se a agulha da máquina. Quando quebrou, eu abri a tesoura na mão e me levantei. Só que quando eu me levantei, Deus enviou um jovem que na época tinha apenas 17 anos, por nome de Josebias. Josebias trabalhava reformando o sofá do lado. E quando ele entrou, era ele quem trocava a agulha de máquina, que ajeitava, e a agulha da minha máquina tinha quebrado. E antes que aquele jovem falasse alguma coisa, eu escutei uma entidade, um Exu, dizer para mim, não deixe ele chegar perto de você, e não escute o que ele vai falar. Aí o rapaz perguntou, tem máquina quebrada aí? Eu disse, tem não, tem máquina quebrada não. Ele disse, mas eu estou vendo. Eu disse, mas não tem e não chegue perto de mim. Foi mesmo que eu disse, chegue. Porque ele começou a se aproximar. E quando ele começou a se aproximar, eu olhei de lado, eu vi uma entidade vindo do outro.
começava a pular e dizia, sai de perto dele. Eu não tinha para onde correr, porque do meu lado tinha 2 máquinas, do outro 2 máquinas, atrás a parede. Para eu sair, eu tinha que empurrar a minha máquina. Mas como? Se ele estava na minha frente. E a entidade, o Exu, dizia, sai de perto dele, não escuta o que ele vai falar. Eu apontei o dedo e a tesoura na minha mão, e eu apontei o dedo em direção dele e disse assim, saia de perto de mim. Quando eu disse, sai de perto de mim, aquele jovem olhou em minha direção e disse, eu repreendo agora toda a legião de demônios, que saia em nome de Jesus. O nome poderoso é o nome de Jesus. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja toda a adoração. É o nome de Jesus. Eu não vi Zé Pilintra, não vi Tranca-Rua, não vi Pombagira, eu não vi ninguém. E eu disse, que nome é esse que faz meu guia se afastar de mim? Aí ele disse, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, a um Deus Criador dos céus e da terra. Olha, Fábia, Jesus te ama e ama a tua alma. Eu disse, nem alma eu tenho, como é que Jesus me ama? Ele disse, por que tu não tem alma? Eu disse, porque foi ofertada lá na Bahia. Ele disse, foi. Aí ele virou para uma mesa, tinha uma bandeja, a qual as meninas sempre lanchavam. Ele disse, pegou a bandeja e disse, olha, Fábio, ainda que a tua alma tenha sido ofertada de bandeja, mas o meu Jesus é poderoso para descer até o inferno, tomar a tua alma e dizer, ela me pertence. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu olhei para aquele jovem e eu disse, aonde é que eu posso encontrar esse Deus? Ele disse, vai na Assembleia de Deus e lá tu encontrarás um verdadeiro Deus que pode te libertar. E eu saí dali chorando e disse, eu vou. Saí chorando, cheguei em casa. Quando eu passei na porta da minha casa, na entrada, tinha uma estátua dentro de um tacho de barro e um litro de 51 do lado. Toda vez que eu entrava, dizia, me dá um banho. Eu abria, derramava, ia para o roncom e acender vela no PG. Mas naquele dia foi diferente. Quando eu fui entrando, disse, tia, me dá um banho. Vai ficar sem banho. Hoje eu não dou banho em ninguém. Entrei dentro do roncom, vela se apagando. Eu disse, eu não vou acender vela hoje para ninguém. Sabe por que eu disse? Porque a palavra de Deus estava queimando no meu coração. Aleluia, o salmista dizia, o meu coração ferve com palavras boas. Glória a Jesus. Quando foi a noite, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, estava aquele jovem que havia me convidado. E quando eu piso na calçada, eu sinto uma mão nas minhas costas me bater e me puxar, e eu me curvei. E eu escutei, e quando ele disse, aí não. Aí tu não entra não. Olha como ele sabe a quem pertence. Ele disse, aí tu não entra, porque esta casa nem é minha, nem é tua. E o fogo que tem aí dentro me consome. Sabe qual é o fogo que consome a presença do maligno? É a poderosa presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que está cuidando da igreja. Aquele que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é esse Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Eu entrei na igreja. Aliás, eu pisei na calçada. E quando eu disse assim, eu não posso entrar, ele estendeu a mão e disse, tu só está na porta, entra mais para dentro. Aí pegou na minha mão e me puxou e disse, entre, aqui tem um lugar para você. Aí ele me trouxe, eu sentei na primeira banca. Naquela noite eu ouvi a palavra de Deus no dia 4 de abril de 1993. E naquela noite, quando o pastor Antônio Alves de Souza, ele fez o convite, eu levantei as minhas mãos aceitando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu abri o meu coração e disse,
Eu disse, eu vim dali. Ela disse, veio gente aí fazer consulta, tomar passe. Porque eu frequentava 2 terreiros e em casa ainda tinha um PG. E ainda tinha pessoas que iam lá tomar passe. E ela disse, vieram atrás de você e você não estava. Aí eu disse, oxe, mas agora eu não posso mais não. Ela disse, por que tu não pode? Indo para a cozinha. Por que tu não pode? Eu disse, porque eu sou crente. Ela, tu é o quê? Aí eu disse, crente. Ela disse, tu sois o quê? Eu disse, crente. Eu acabei de vir da igreja dos crentes agora. Ela disse, tu é crente? Que não é assim que o mundo olha? Para quem bebia, para quem fazia tanta coisa. Aí diz, olha, agora é crente. Diz que vai para o céu. Diz, não, ele vai. Porque quem prometeu foi Jesus. Aleluia. Quando minha mãe olhou para mim e disse, tu é crente? É? Com tudo isso aí dentro, aí apontou para o PG. Eu disse, me deu uma vassoura. Aí eu entrei. Porque o que não serve para mim, não serve para ninguém. Agora eu tenho palavra de vida eterna. Então eu tenho que dar coisa nova. Glória a Jesus. Mas naquele dia, quando ela disse, eu me dei a vassoura, aí eu entrei. Eu tinha estátua de quase do meu tamanho. Aí eu olhei e disse assim, ó, tu tem olho e não vê, o Deus que eu não vi, eu senti. Virei o contrário da vassoura, comecei a quebrar tudo. Quando eu comecei a quebrar tudo, minha mãe escutou o barulho. Aí ela chegou na porta e disse assim, ela era doida? Era nada. Saiu correndo e disse, corre todo mundo de dentro de casa, porque ela endoidou de vez. Ela está quebrando tudo lá dentro. Endoidei não. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus bateu na porta do meu coração e perguntou, Fábia, tem lugar na tua vida? Eu disse, tem, Jesus. Aí quando Jesus entra, a casa é dele, o trono é dele, a glória é dele. Não tem lugar para outro, não. É tudo dele. Cheia sobre camana do céu. Aleluia. Glória a Jesus. E quando eu comprei tudo, eu disse, agora eu vou para a igreja. Comecei a ir para a igreja. Foi fácil, irmão Fábio? Foi não. A perseguição foi muito grande. Era o meu pai perseguindo, dizendo que eu podia ser a pior coisa, menos crente. Mas nem porque o meu pai me bateu, me expulsou de casa, eu deixei de ser crente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra crente é crer no poder em Jesus Cristo. A palavra crente, converter, é você sair das trevas para a sua luz. A palavra crente é você entregar nas mãos de Deus a sua vida. O que você era antes, passou, agora é novidade de vida. Você é servo de Deus. Não importa se alguém aponta e diga o que você era. O que importa é que Jesus na cruz do Calvário pagou um alto preço e escreveu o seu nome, o meu nome, no livro da vida. E hoje podemos dizer que se Jesus voltar, nós subiremos com ele. Aleluia, glória, bendito seja o poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E para a honra e a glória de Deus, eu quero dizer à igreja do Senhor que Deus tem trabalhado na minha vida tremendamente. Passei luta, passei. Sabe quantas vezes o diabo me pegou na igreja? 28 vezes. Porque a Bíblia diz assim, essa casta de demônio sai com jejum. Com jejum. Mas nem porque o inimigo saía me derrubando na rua e eu correndo em direção à igreja. E o pastor Roberto está aqui, sabe disso. Quantas vezes eu vinha correndo na rua e eu sentia, ouvia os demônios dizer, eu vou te matar. Eu dizia, mata nada, eu chego é primeiro. Alguém dizia, você sabe muita coisa, crente, você não pode ficar. Eu dizia, posso, porque foi Jesus que me salvou, foi Jesus que me escolheu. Aleluia. E quantas vezes eu chegava na igreja, eu entrava para dentro da igreja e os irmãos oravam, a igreja orava, a mocidade orava. E quando a igreja ora, Deus se levanta do trono e age. Aleluia. E para a glória de Deus, meus irmãos, Jesus mudou minha história, transformou a minha vida, me deu a oportunidade de pregar a sua palavra após a minha libertação.
Quando eu passei pelo período de libertação, que a igreja foi vitoriosa, e é por isso que vai fazer 30 anos que todo dia eu agradeço a Deus pela igreja do Senhor, pela minha família, que o Senhor tem me concedido. Aí agora alguém olhava e dizia, essa não tem jeito, você vai ver o fim dela. Mas Jesus pegou a caneta do céu, escreveu com o sangue dele uma nova história e disse, eu vou mudar. Mudou minha história, me deu um casamento. Faz 27 anos que sou casada com meu abençoado aqui. Tenho 3 filhos, um de 26, um de 21 e a minha Esther aqui do lado. Meus 3 filhos. Jesus salvou meu pai, Jesus salvou minha mãe, salvou minha irmã gêmea, meus irmãos, até a mãe de santo. 7 anos depois, Jesus salvou. Sabe por quê? O Evangelho é poder de Deus para transformação. Aleluia! E ele me fez uma promessa e disse, vou te levar por vários lugares, pisará em terra estranha. Jesus me levou por vários lugares para falar do seu amor, da sua palavra e dizer o que ele fez por mim. Já fui para o Peru, já fui para a Argentina, por misericórdia. Sabe por quê? Porque esse evangelho é a semente que Deus colocou na minha e na sua mão. Por isso, querido, você que adentrou por estas portas, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que na sua vida, o que precisa ser mudado. Eu não sei o que tem dado errado na sua vida. Você já bateu em tanta porta, mas nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer escrever um novo capítulo da tua vida. Não importa se alguém diz que não tem jeito, mas o milagre é para a sua vida. E Jesus está de braços abertos nesta noite dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar teu fardo. Ele quer salvar a tua alma. Salvar do quê, irmã? Da condenação eterna. Jesus veio porque Ele quer mudar a tua vida. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Agora só depende de você, porque a porta do coração tem uma trinca. A porta do coração tem uma fechadura. E ela só abre para o lado de dentro. E sabe quem abre? É você. Se alguém chegar na minha casa, tocar na porta da minha casa, ele só vai entrar se eu abrir a porta. Jesus é tão educado que ele bate. E ele pergunta, Maria, eu quero mudar a tua história. Ele pergunta, olha José, eu sei o sofrimento que tu passou até hoje, mas eu quero mudar a tua história. E para eu mudar, tu precisa abrir o teu coração. E nesta noite não saia daqui sem esta decisão. Tome uma decisão para Cristo, porque Ele preparou esta noite para marcar um encontro com você. O pastor irá fazer o convite. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, porque Deus preparou este banquete, porque Ele ama, Ele ama, Ele ama, Ele ama, Ele ama a tua alma. Aleluia, glória a Jesus. E você, irmã, irmão, eu não sei se alguém está aqui, se afastou do caminho do Senhor, por algum motivo tu paraste, mas hoje Jesus diz, volta com muita pressa, porque eu quero mudar a tua história. Mas quem toma a decisão é você. Glória a Jesus. O pastor fará o convite. Não saia daqui do mesmo jeito, porque o que Deus tem para ti é grande, é maravilhoso, é poderoso, é tremendo. Aleluia, porque Ele fez na minha vida 30 anos, já está completando agora em abril. E eu digo todo dia, Jesus, 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 obrigado. Porque se eu não tivesse com Jesus hoje, talvez eu já não existiria mais. Mas o Senhor me alcançou. O Senhor te alcançou. Levante a sua mão nesta noite. Engrandeça, glorifique, exalte